Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no livro de Deuteronômio, no capítulo 10, os versículos 12 e 13. Assim está escrito: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Aqui nós temos uma convocação de Deus para o seu povo, inicialmente para o povo de Israel, chamando e exortando-os a uma vida de obediência, e o Senhor Deus detalhou de maneira clara, possível, para que todos pudessem entender o que é que o Senhor estava pedindo daquele povo, o povo de Israel, um povo que Deus escolheu para ser o seu povo, separou para si e manifestou-se no meio daquele povo, e através daquele povo vieram todas as dádivas de Deus para a nossa vida. Hoje, nos nossos dias, e logo também entendendo que a palavra de Deus, ela é para todos os tempos e épocas, ela também é para nós. E nós agora, que o servimos por termos sido salvos por Jesus e nos fez servos de Deus, a nossa finalidade é servi-lo. Agora, a maneira como devemos servir a Deus, é isso que vamos meditar nessa oportunidade. A maneira como devemos servir a Deus, observando dentro desta orientação que Deus deu a Israel, e ela é válida também para nós. O que o Senhor disse? O Senhor disse: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? É o pedido de Deus. Deus pede do seu povo. Hoje nós somos chamados o povo de Deus. Estamos aqui na terra e, portanto, temos também o comprometimento em observar esta palavra de Deus e ver como está a nossa maneira de servir a Deus, se estamos cumprindo com aquilo que Deus espera de nós. Porque o que Deus esperava de Israel, Ele espera também de nós hoje, dos cristãos, de mim, de você, de cada um de nós que o estamos servindo. Então veja o que foi que Deus pediu aqui. O que é que o Senhor teu Deus pede? Senão, primeiro, que temas o Senhor teu Deus. Em primeiro lugar, temer ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo de Deus. Temer ao Senhor é respeitá-lo, é saber da pureza, santidade que há neste Deus maravilhoso e único, e temer a Ele é reverenciá-lo, é colocar-se debaixo da sua autoridade e do seu poder. Então ele pede que temas ao Senhor teu Deus. Esta é a primeira coisa que Deus pediu a Israel. A segunda coisa, que andes em todos os seus caminhos. Os caminhos de Deus são próprios foram para Israel e são hoje para nós andarmos por ele. Os caminhos de Deus. Existem os caminhos do mundo, existem os caminhos dos homens e existem os caminhos de Deus. E o caminho de Deus é aquele que nós podemos andar quando, em temor e reverência diante de Deus, andar em todos os caminhos que Deus aparelhou para os nossos pés. Esta é a segunda coisa que Deus pede. Primeiro, temê-lo. Segundo, andar em todos os seus caminhos. Terceiro, que o ames e demonstrar um amor sincero, puro e verdadeiro para com o Senhor Deus a quem servimos e adoramos.
Então a terceira coisa é amá-lo. Jesus disse: o nosso dever primordial é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. Mas em primeiro lugar está amar a Deus sobre todas as coisas. Então, que temas ao Senhor, que andes nos seus caminhos, que o ames, e quarto, e sirvas ao Senhor teu Deus. Servi-lo está na condição do serviçal. Servir a Deus com todo o coração e com toda a alma. Quer dizer, toda a intensidade da vida da pessoa deve estar envolvida neste ato de servir a Deus conforme o Senhor pediu aqui ao povo de Israel. E pede hoje a mim, a você, a cada um de nós, que nós possamos temê-lo, andar nos seus caminhos, amá-lo, servi-lo com todo o coração e com toda a alma, com o objetivo de guardar os seus mandamentos, as suas palavras, os seus estatutos que ele tem estabelecido para o seu povo. Então nós encontramos aqui este dever principal que o Senhor Deus colocou diante do seu povo de Israel e hoje coloca diante de cada um de nós, para que nós possamos entender e aprender como é que devemos e podemos servir a Deus. É nesta condição de amá-lo, reverenciá-lo, temê-lo e observar a sua palavra, servindo-o com todo o coração e com toda a alma. Partindo deste texto bíblico, nós vamos observar aqui, em várias situações, que devemos servir ao Senhor. Então, para que observemos como é servir ao Senhor dentro daquilo que ele pede de cada um de nós. Então, em primeiro lugar, nós estamos observando que é o dever principal. É um pedido de Deus para nós. Então, nós devemos tê-lo como prioridade. O pedido que está em primeiro lugar é ouvir e atentar o que Deus requer de nós, o que Deus pede da nossa vida. Como é que nós podemos nos apresentar diante de Deus? Então, aqui está, com temor, andando nos seus caminhos, amando e servindo com a totalidade da nossa vida. Mas encontramos também outros textos na palavra de Deus que vão dar-nos uma orientação de como devemos servir a Deus. Em Efésios, no capítulo 6 e o versículo de número 5, está escrito assim, Efésios, capítulo 6 e 5. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, este segundo ponto é: devemos servir a Deus na sinceridade do nosso coração. Sinceridade é não ter dolo, não ter dúvida, não ter engano, não ter uma condição que não seja verdadeira. Sinceridade é sem cera, sem enrolação, sem nada a esconder. É a sinceridade do coração. Com esta sinceridade é possível servir a Deus e cumprir aquilo que o Senhor pede de cada um de nós. O terceiro ponto, nós vamos atentar para 1 Crônicas, capítulo 28 e o versículo 9, um conselho que Davi deu a seu filho Salomão, quando ele recebeu o reino para reinar sobre aquele povo. Davi, então, deu um sábio conselho a seu filho Salomão. Veja o que foi que Davi disse a ele. Capítulo 28
e o versículo 9 de 1 Crônicas. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Então, o conselho de Davi para Salomão foi: serve o Deus de teu pai, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito, sem nenhuma imperfeição, sem nenhuma contaminação, sem nenhuma impureza. Serve-o com um coração perfeito. Em quarto lugar, nós encontramos em Atos, no capítulo 20 e o versículo 19, no exemplo de Paulo, que ele deixou registrado assim, 20 e 19 de Atos. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas. Servir ao Senhor com humildade. Para servir a Deus, não é com ostentação, não é com vaidade, não é com ganância, não, é com humildade. A palavra de Deus nos afirma: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele, a seu tempo, vos exalte. Então, precisamos servir a Deus com toda a humildade. Já vimos aqui que é o dever principal, deve haver a sinceridade do nosso coração, devemos servi-lo com um coração perfeito e devemos servi-lo também com humildade. Quinto ponto, nós encontramos também numa passagem bem conhecida de Josué, quando ele chamou o povo para um concerto diante do Senhor. Então, em Josué, no capítulo 24, o versículo 14, a orientação dele foi: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais vossos pais serviram da além do rio, do Egito, e servi ao Senhor. E o versículo 31 diz: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda viveram muito tempo depois de Josué, e sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Então, chamando o povo para servir ao Senhor com sinceridade e com verdade. Verdade. A verdade deve prevalecer num coração que ama a Deus. Então, este quinto ponto, nós devemos servir a Deus com verdade. E verdade unida com a sinceridade. Em sexto lugar, nós encontramos em Lucas, no capítulo 1, os versículos 74 e 75, onde estão escritos assim: de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. Este servir sem temor é sem medo, diferente de Deuteronômio: temer ao Senhor, reverenciá-lo, respeitá-lo. Servir ao Senhor sem temor é sem medo. Não é preciso ter medo de Deus, é preciso ter temor, reverência com sinceridade diante do Senhor. Então aqui diz para servir em santidade todos os dias da nossa vida. Santidade e justiça é a maneira em que podemos e devemos servir a Deus. Em sétimo lugar, nós encontramos em Romanos, no capítulo 7, o versículo 6, onde Paulo deixou registrado a seguinte palavra sobre servir a Deus. Romanos, capítulo 7, e o versículo
6. Está escrito assim: mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Servir a Deus em novidade de espírito. Visto que o nosso espírito foi vivificado por Jesus, nós agora andamos em novidade de vida e, portanto, temos que servi-lo em novidade de espírito. É o que Paulo está dizendo aqui. Então, a maneira como devemos servir a Deus, esta sétima maneira, é em novidade do espírito. Oitavo, nós vamos encontrar em 2 Timóteo, no capítulo 1 e o versículo 3, onde está escrito assim, 2 Timóteo 1 e 3, está escrito: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que, sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo afirmando que ele servia a Deus com uma consciência pura, uma consciência limpa, uma consciência sensível à voz de Deus. Então, como devemos servir a Deus? Devemos servi-lo com uma consciência pura, sem que nada nos acuse, porque o que nos acusava, nos oprimia, nós fomos libertados por Jesus. Hoje não há nada mais que nos acuse ou condene, porque em Cristo estamos livres. Portanto, devemos servi-lo com uma consciência pura. 9, vamos observar em Hebreus, no capítulo 12 e o versículo 28, está escrito o seguinte, 12 e 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Então, aqui a maneira que devemos servir a Deus é com reverência e piedade. Esta é a maneira pela qual devemos servi-lo. E a passagem célebre, Salmo 100, verso 2, celebrai ao Senhor com júbilo, servi com alegria e apresentai-vos a ele com cântico. Salmo 100, bem conhecido, o verso de número 1, está escrito dessa seguinte forma: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Verso 2, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a ele com canto. Servir a Deus com alegria. Então nós temos observado dentro destes versículos da palavra de Deus a maneira como devemos servir ao Senhor, entendendo que isto foi o que Deus pediu ao seu povo de Israel, e como a palavra de Deus, ela também é direcionada a mim, a você, a cada um de nós, isto é o que Deus requer de cada um dos seus filhos, que os servem dia e noite, que nos nossos dias estão aqui na terra servindo a Deus. Então, de que maneira devemos servir? Devemos fazer do servir a Deus o dever principal da nossa vida. É algo que Deus espera de mim, espera de você, espera de cada um de nós. Então, em primeiro lugar, é o dever principal servir a Deus, amá-lo e andar nos seus caminhos. Segundo, servir a Deus na sinceridade do coração. Terceiro, servir a Deus com um coração perfeito. Quarto, servir a Deus com humildade. Quinto, servir a Deus com verdade. Sexto, servir a Deus em santidade e justiça.
Sétimo, servir a Deus em novidade de espírito. Oitavo, servir a Deus com uma consciência pura. Nono, servir a Deus com reverência e piedade. E, por fim, 10, servir a Deus com alegria. Então, temos aí vários textos nos orientando a maneira como podemos servir a Deus a fim de agradá-lo e usufruir da sua presença, do seu poder e das bênçãos que ele direciona para aqueles que o servem com temor, com alegria, com fidelidade, com seriedade, com todas estas qualidades que nós discorremos nesta oportunidade. Portanto, para saber a maneira como devemos servir a Deus, temos aqui pelo menos 7 maneiras de como devemos servir a Deus. Que possamos fazer bom uso destas referências bíblicas e colocar a nossa vida diante da presença do Senhor, de maneira que lhe seja agradável. Quando nós fazemos o que é agradável a Deus, nós recebemos de Deus bênçãos, livramento, vitória e a satisfação de estarmos fazendo algo que agrada o coração de Deus, que ele próprio disse o que espera de mim, o que espera de você. A nós compete entrar pelo caminho e atentar para o que Deus espera de nós, na condição de servos seus que somos, para servi-lo da melhor maneira em que soubermos. E dentro desses versículos citados, nós encontramos aí 10 maneiras como devemos servir a Deus. Que isto seja útil para a vida de cada um de nós, para continuarmos a nossa caminhada aqui na terra, servindo a Deus, fazendo com alegria, com a reverência, com piedade, com a consciência pura, com a novidade de espírito, com santidade e justiça, com verdade, com humildade, com o coração perfeito, com a sinceridade do coração e entendendo que este é o dever principal de cada um de nós que estamos diante do Senhor nosso Deus, é servi-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.